Existe um tipo de saber que aterrissa no seu corpo antes da sua mente ter tempo de entender. E a maioria das pessoas vive a vida inteira tentando convencer a si mesma de que isso não é real. Pare um instante. Pense em todas as vezes que você sentiu algo estranho no peito sobre uma pessoa, e dias depois aquilo se confirmou exatamente como você tinha sentido por dentro. Pense nas vezes que você entrou em um ambiente e o seu corpo inteiro travou, sem que nenhum motivo lógico justificasse aquela reação. Pense nas vezes que você acordou no meio da madrugada com uma certeza esquisita no estômago e poucas horas depois recebeu a notícia que confirmou tudo. Isso não é coincidência. Isso não é imaginação fértil. Isso é um tipo muito específico de saber que chega antes de qualquer explicação, antes de qualquer prova, antes de qualquer raciocínio organizado. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo quando isso acontece com você. Não estamos falando de intuição no sentido vago e poético que as pessoas usam quando não sabem como explicar uma coincidência. Estamos falando de algo muito mais afiado, muito mais cirúrgico, um sinal limpo, específico, que chega de uma direção que você não consegue apontar no mapa, mas que você sabe perfeitamente que veio de fora e, ao mesmo tempo, de algum lugar muito profundo dentro de você. Não tem a textura da imaginação inventando histórias, tem a textura da recepção. Como se uma antena silenciosa instalada em algum canto do seu peito tivesse captado algo que já estava no ar o tempo inteiro, transmitindo, repetindo, esperando que alguém com o instrumento certo finalmente escutasse. E quando você capta, parece familiar, parece óbvio, parece que sempre esteve ali, esperando o seu reconhecimento. E o que mais incomoda é perceber que quase ninguém ao seu redor sente isso. Você tenta explicar e as pessoas dão risada. Você tenta compartilhar e elas mudam de assunto. Você tenta entender por que enxerga coisas que os outros não enxergam e começa a se perguntar se o problema é seu, se você é estranho demais, se está lendo demais nas entrelinhas do mundo. Eu preciso ser muito direto com você agora. O problema nunca foi seu. As pessoas ao seu redor não captam essas frequências não porque sejam menos inteligentes, ou menos importantes, ou menos sensíveis. Elas simplesmente carregam um instrumento interno calibrado de outra maneira, sintonizado em outras estações. E você passou uma parte enorme da sua vida se perguntando se essa diferença significava alguma coisa, ou se você estava apenas inventando peso para coisas leves. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que vem a seguir vai virar de cabeça para baixo a forma como você olha para tudo o que já sentiu na vida. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like agora. Isso ajuda demais essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam escutar exatamente o que está sendo dito aqui. A resposta é sim. Se neste exato instante existe um sim pulsando em algum canto do seu corpo, e não apenas na sua cabeça tentando concordar de forma educada, então você já tem metade da resposta para a pergunta que abriu este vídeo. Mas eu não quero te entregar apenas um sim ou um não, porque isso seria raso demais e você não chegou até aqui para escutar coisa rasa. Você chegou porque alguma coisa muito antiga dentro de você reconheceu o tema antes mesmo de você clicar no vídeo. E esse reconhecimento, sozinho, já é a primeira evidência daquilo que estamos procurando juntos. Existe um pequeno grupo de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que conseguem sentir uma frequência muito específica, uma vibração que a ciência chama de quântica, e que a grande maioria dos sistemas humanos simplesmente não capta. Esse grupo é minúsculo. Estamos falando de algo perto de 1% da população, talvez até menos do que isso. E aqui é onde eu preciso desfazer um mal-entendido gigante. Porque quando as pessoas escutam a expressão 1%, elas imediatamente pensam em elite, em hierarquia,
em alguém escolhido por uma força superior para receber dons que os outros nunca vão receber. Não é nada disso. O 1% não é especial no sentido vaidoso da palavra. Não é o favorito do universo. Não é melhor do que ninguém. Essas pessoas são apenas sintonizadas de outra forma. E o que sintonizou cada uma delas não foi sorte, não foi nascimento privilegiado, não foi merecimento espiritual. Foi um conjunto muito específico de experiências silenciosas, de perdas profundas, de momentos em que elas se recusaram a parar de prestar atenção em algo que mais ninguém ao redor estava prestando atenção. E é por isso que eu preciso te alertar com bastante honestidade agora. Esse caminho tem um preço real e quase ninguém fala sobre ele de forma franca. Mas antes de eu chegar nessa parte mais delicada, eu quero te explicar exatamente o que essa frequência é, em que faixa ela opera dentro do corpo humano, porque a maioria dos sistemas nervosos no planeta inteiro não consegue registrá-la, e o que significa de verdade o fato de você conseguir. Fique até o fim, porque no encerramento deste vídeo eu vou te ensinar uma prática curta de poucos minutos que coloca o seu corpo exatamente na sintonia certa para receber aquilo que está sendo transmitido o tempo inteiro ao seu redor. Essa prática só vai fazer sentido depois que você entender tudo o que vem antes dela. E eu não estou exagerando quando digo que ela não é opcional para a pessoa que este vídeo realmente foi feito. E se essa pessoa é você, alguma coisa dentro do seu peito já está vibrando agora, antes mesmo de eu continuar. Tudo que existe no universo está vibrando neste exato instante, inclusive o seu corpo, inclusive a cadeira em que você está sentado, inclusive o ar parado entre você e a tela. E isso não é frase bonita de livro espiritual barato. Isso é física pura, daquela que se aprende na universidade, daquela que se mede com instrumentos caros em laboratórios sérios espalhados pelo mundo inteiro. Cada átomo que forma o seu corpo está em movimento constante. Cada partícula minúscula dentro de cada átomo está oscilando numa taxa específica. Cada sistema vivo, do menor campo quântico até a maior estrutura espalhada no cosmos, carrega uma frequência própria. Uma taxa de vibração que define com o que ele consegue interagir, o que ele consegue receber de fora, o que ele consegue transmitir para fora e o que simplesmente atravessa ele sem deixar nenhuma marca, como se nem tivesse passado. O corpo humano não é exceção a essa regra. Pelo contrário. O corpo humano é um dos sistemas oscilantes mais complexos e mais surpreendentes que já foram estudados na história da ciência. E aqui é onde a coisa começa a ficar realmente interessante, porque a maioria das pessoas pensa que o coração serve apenas para bombear sangue. Não é verdade. O coração faz muito mais do que isso, e essa parte quase nunca aparece nas conversas comuns. O coração gera um campo eletromagnético que se estende vários metros para fora do peito, em todas as direções ao mesmo tempo, formando uma espécie de bolha invisível ao redor do seu corpo. E essa bolha é mensurável. Existem aparelhos de precisão que captam ela a uma distância considerável, sem precisar tocar a pele da pessoa. Esse campo muda de intensidade, muda de forma, muda de ritmo, dependendo do estado interno em que você está. Se você está em raiva, ele tem um padrão. Se você está em paz, ele tem outro. Se você está em coerência interna profunda, ele entra numa frequência muito específica, em torno de 0,1 Hz, que é exatamente o ponto onde o corpo todo funciona da maneira mais alinhada possível. E é justamente nesse ponto que algo muito mais profundo começa a aparecer por baixo. Algo que a maioria das pessoas nunca vai escutar falar na vida. Porque embaixo desse campo do coração, num nível ainda mais profundo, num lugar onde a matéria deixa de se comportar como matéria, existe aquilo que os cientistas chamam de vácuo quântico. E o nome engana. Vácuo
dá a sensação de vazio, de silêncio, de nada acontecendo. Mas o vácuo quântico é exatamente o oposto disso. Ele é o lugar mais agitado, mais barulhento, mais vivo que existe na realidade física inteira. Está fervilhando o tempo todo com uma coisa chamada energia de ponto zero, oscilando em frequências tão absurdamente altas que precisam ser medidas em petahertz, ou seja, acima de 10 elevado a 15 ciclos por segundo. Tente imaginar isso por um segundo. Algo vibrando tão rápido que nenhuma palavra humana consegue descrever direito. Esse é o zumbido base da existência. O som silencioso por trás de tudo que existe, antes de qualquer coisa específica ter forma, antes de qualquer coisa específica ter nome, antes de qualquer coisa específica ter peso. E o que eu acho mais perturbador nisso tudo é a relação entre essas duas escalas, porque elas não estão separadas como você poderia pensar. O pulso lento e coerente do seu coração, oscilando perto de 0,1 Hz quando você está alinhado, e a velocidade incompreensível do vácuo quântico vibrando lá embaixo nos petahertz, não são duas coisas que existem em mundos diferentes. Elas estão aninhadas uma dentro da outra. A frequência humana é um padrão pequeno andando por cima da frequência do campo, do mesmo jeito que uma onda anda por cima de um oceano gigantesco. A onda parece independente, mas ela só existe porque o oceano existe embaixo dela. E quando o sistema humano consegue ficar coerente o suficiente, alguma coisa nessa relação muda. A onda começa a ficar mais limpa, o sinal começa a ficar mais nítido. E a pessoa que carrega esse sinal começa a captar coisas que um sistema menos coerente simplesmente nunca vai conseguir captar, por mais que tente, por mais que se esforce, por mais que leia livros sobre o assunto. E é exatamente nesse ponto que eu preciso te fazer uma pergunta antes de continuar, porque a sua resposta vai determinar tudo o que vem depois. Escreve nos comentários agora, antes de irmos mais fundo, apenas sim ou não. Você sempre foi uma pessoa mais sensível a frequências, a energias, a atmosferas, do que as pessoas que estão ao seu redor no dia a dia. Não pense muito. Responde com aquilo que o corpo já sabe antes da mente organizar. Porque a sua resposta importa, e importa de verdade, para tudo o que vem nos próximos minutos. E enquanto você escreve, deixa eu te explicar por que essa pergunta não é qualquer pergunta. O sistema nervoso humano não é um receptor passivo, simples, neutro, que pega tudo o que o ambiente envia. Não é assim que ele funciona. O sistema nervoso é um filtro ativo, um filtro vivo, um filtro inteligente, um filtro que foi esculpido por milhões e milhões de anos de evolução para fazer uma coisa muito específica, priorizar certos tipos de sinais e jogar fora todos os outros que não interessam para a sobrevivência imediata. Os sinais que conseguem passar por esse filtro são sempre os mesmos. Ameaça vindo do mato, comida disponível por perto, conexão social com alguém da tribo, perigo físico iminente. Esses sinais são altos, são urgentes, são acionáveis na hora. Eles entram pelos sentidos e disparam reações imediatas no corpo, antes mesmo da consciência entender o que aconteceu. Mas a frequência quântica que estamos discutindo aqui não é nenhuma dessas coisas. Ela é sutil. Ela não carrega ameaça imediata. Ela não promete recompensa imediata. Ela não dispara nenhum dos sistemas que a evolução passou mais tempo reforçando dentro de nós. E por isso, para a maioria absoluta dos sistemas nervosos espalhados pelo planeta, essa frequência simplesmente é tratada como ruído de fundo, arquivada como irrelevante, descartada antes mesmo de chegar perto da consciência. E olha que detalhe perturbador. Isso não é nenhum defeito do sistema nervoso dessas pessoas.
Isso é o filtro funcionando exatamente como foi projetado para funcionar, fazendo o trabalho dele com perfeição. Mas o ponto que muda tudo e que quase ninguém entende é que esse filtro não veio fixo de fábrica. Ele é calibrável. Ele pode mudar. E o que faz ele mudar é justamente aquilo que está separando você do resto do mundo agora mesmo, embora você ainda não tenha juntado as peças desse quebra-cabeça inteiro. Quem cresceu sendo chamado de sensível demais, exagerado, dramático, intenso, está prestes a entender por que esses rótulos foram a maior mentira já contada sobre você. Toda vez que alguém disse que você estava sentindo coisas que não existiam, toda vez que riram da sua reação a um ambiente pesado, toda vez que pediram para você parar de ser tão emocional, o que estavam fazendo, na verdade, era confessar, sem perceber, que o filtro interno deles estava apertado demais para captar aquilo que o seu já estava registrando há anos. E aqui eu preciso ser muito direto. Esse filtro do qual estamos falando não nasce do mesmo jeito em todo mundo. Ele é moldado, ele é esculpido, ele é apertado ou afrouxado, dependendo do que cada sistema nervoso passou a vida inteira recebendo, processando e tendo que aguentar. Quem cresceu em ambientes que puniam sensibilidade, em lugares onde só era recompensado o que era barulhento, mensurável, prático, externo, desenvolveu naturalmente um filtro tão apertado que as frequências sutis simplesmente nunca chegam. E não é porque essas frequências deixaram de existir no ar ao redor dessas pessoas. É porque o instrumento delas foi calibrado para fora dessas estações. Imagina um rádio antigo sintonizado numa única faixa e todas as outras transmissões passando pelo mesmo lugar ao mesmo tempo o tempo inteiro, mas o aparelho sendo incapaz de pegar nenhuma delas, porque nunca ninguém girou o botão. As músicas estão tocando, as vozes estão falando, as mensagens estão sendo transmitidas, mas o rádio só ouve estática, porque foi travado naquela única faixa onde ele aprendeu a sobreviver. Isso é o que acontece com a maioria absoluta das pessoas no planeta. Não é burrice. Não é falta de alma, é calibragem fechada. É proteção que virou prisão sem que ninguém tenha percebido o momento exato em que isso aconteceu. Mas existe o outro lado dessa moeda. Quem passou tempo de verdade em quietude, quem fez trabalho interno de verdade, não esse trabalho de fachada que as pessoas postam nas redes sociais, mas o trabalho silencioso de prestar atenção ao que chega abaixo do limiar da urgência, vai recalibrando o instrumento sem nem perceber. A sensibilidade aumenta, o filtro afrouxa, e sinais que sempre estiveram presentes no campo, transmitindo o tempo inteiro, começam a aparecer na consciência, não como invenção, como recepção. Esse é o motivo pelo qual o 1% que sente a frequência quântica não recebe um sinal diferente do que todo mundo recebe. Eles desenvolveram um instrumento diferente. Eles afrouxaram o nó interno que os outros mantiveram apertado a vida inteira. E o detalhe que mais me intriga é o seguinte: o simples fato de você ter clicado neste vídeo, o simples fato de o título ter puxado alguma coisa específica dentro do seu peito, o simples fato de você ainda estar aqui, escutando com atenção, depois de tanto tempo, já é, por si só, uma evidência muito séria sobre o estado atual do seu instrumento interno. Você não chegou aqui por acaso. E existe uma coisa nessa história que ainda nem começou a aparecer, mas que já está agindo dentro de você sem permissão. Agora, deixe eu ficar mais específico sobre o que essa frequência realmente é por dentro, porque eu acho que é exatamente aqui que a maioria das conversas sobre esse assunto fica abstrata demais para servir para alguma coisa prática. As pessoas falam de vibração, falam de energia,
falam de campo e nada disso aterrissa. Porque ninguém coloca número, ninguém coloca medida, ninguém coloca chão embaixo dos pés do ouvinte. E sem chão, sem medida, qualquer conversa sobre frequência vira conversa de fim de festa. Então vamos colocar chão agora. Existem faixas de frequência muito específicas associadas a estados muito específicos da consciência humana. E essas faixas não são teoria espiritual, não são metáfora bonita. Elas aparecem nos exames cerebrais, com a mesma consistência, em pessoas de culturas completamente diferentes, em continentes completamente diferentes, em épocas completamente diferentes. Quando o cérebro entra em um estado, a faixa correspondente acende. Quando ele sai, a faixa apaga. É medida, é repetível, é real. A primeira faixa se chama delta, e ela vibra entre 0,5 e 4 Hz. É a frequência do sono profundo, daquele sono sem sonhos, daquele sono que restaura o corpo todo de dentro para fora. É o estado em que a consciência se recolhe quase completamente do mundo externo, e o corpo aproveita aquele silêncio para consertar o que precisa ser consertado. A segunda faixa se chama teta, e ela vibra entre 4 e 8 Hz. E é nessa faixa que a coisa começa a ficar realmente interessante. Teta é a frequência daquele estado estranho, meio acordado, meio dormindo, no qual você sente o corpo pesando na cama, mas a sua mente ainda está vendo imagens soltas. É a frequência da meditação profunda, da hipnose, daqueles momentos em que você está prestes a cair no sono e de repente vem uma ideia tão clara que você precisa abrir os olhos. Tradições antigas no mundo inteiro, sem nunca terem se conhecido, sem nunca terem trocado um livro sequer, desenvolveram caminhos diferentes para chegar exatamente nesse mesmo estado. E não foi porque essas tradições conheciam a palavra Hertz, foi porque elas conheciam, na pele, o que ficava acessível quando o corpo entrava lá. E o que ficava acessível assustaria qualquer um que ainda acreditasse que a realidade é só aquilo que se vê com os olhos abertos. Mas essas duas faixas são apenas o começo. Existem mais duas, e a última delas é onde mora o verdadeiro segredo do 1%. Existe uma faixa de frequência tão poderosa que monges treinados a vida inteira mostraram padrões dela em exames cerebrais que nenhum cientista no mundo tinha visto antes em ser humano nenhum. E essa é a faixa onde mora o verdadeiro segredo do 1%, do qual estamos falando desde o início deste vídeo. A terceira faixa se chama alfa, e ela vibra entre 8 e 12 Hz. É a frequência daquele estado de relaxamento acordado, daquele momento em que o crítico interno cala a boca, em que a criatividade flui sem trava, em que a distância entre o pensamento e a expressão dele praticamente desaparece. É a faixa em que as pessoas mais relatam estar na zona, presentes, sendo elas mesmas sem esforço nenhum. É o estado em que o artista pinta sem pensar, em que o atleta corre sem calcular cada passo, em que a conversa flui como se as palavras já estivessem prontas antes de você abrir a boca para falar. E a maioria das pessoas só toca essa faixa por acidente, alguns minutos por mês, sem nem perceber o que aconteceu. Mas a quarta faixa é onde a coisa fica realmente fora do comum. Ela se chama gama e vibra entre 30 e 100 Hz, e às vezes até mais alto que isso. Gama é a frequência associada aos picos absolutos da consciência humana. Aqueles momentos raros de compreensão profunda em que tudo de repente faz sentido junto, em que a realidade parece se reorganizar diante dos seus olhos sem você ter feito esforço nenhum. Aqueles momentos de compaixão tão intensa que você sente o peito se abrir como se fosse algo físico. Aqueles estados que pesquisadores estudando meditadores muito experientes descrevem como consciência fora do comum e que ninguém consegue explicar direito com palavras simples.
Os monges tibetanos que foram colocados nas máquinas mais sofisticadas do mundo durante práticas de meditação muito específicas mostraram atividade gama em níveis e em padrões que jamais tinham sido registrados antes. Os cientistas ficaram em silêncio diante daquilo. Eles não tinham como explicar. Eles só tinham como medir. E o que eles mediram mudou para sempre o entendimento do que o cérebro humano consegue alcançar quando o instrumento está bem afinado. Agora aqui é onde eu preciso te entregar a peça que junta o quebra-cabeça inteiro. Porque a frequência quântica da qual estamos falando desde o começo deste vídeo não é nenhuma dessas faixas isolada. Não é só delta, não é só teta, não é só alfa, não é só gama. Ela é uma coisa muito mais sofisticada do que isso. Ela é coerência simultânea entre todas elas ao mesmo tempo. É quando o descanso profundo do delta, a abertura sutil do teta, a presença relaxada do alfa e a clareza explosiva do gama deixam de competir umas com as outras dentro de você. Deixam de se atropelar, deixam de se cancelar mutuamente e começam a rodar, aninhadas, cada uma na sua faixa, sem suprimir nenhuma das outras. O sistema inteiro passa a funcionar em ressonância ordenada, sem ruído interno, sem conflito interno, sem briga entre as suas próprias camadas. E é exatamente isso que o 1% sente. Não é nenhum sinal mágico vindo de fora, é o próprio sistema interno deles funcionando sem interferência. E esse estado, uma vez que você toca ele, aunque seja por alguns segundos na vida, vira algo impossível de esquecer. Mas o que acontece quando você começa a viver dentro dele com mais frequência é algo que a maioria das pessoas não está preparada para ouvir. Essa sensação parece voltar para casa, para uma versão de você mesmo que sempre esteve lá, esperando, mas que estava soterrada embaixo do barulho de um sistema desorganizado, de um sistema fragmentado, de um sistema gastando energia para brigar consigo mesmo o tempo inteiro. Eu já senti isso na pele. Não de forma contínua, não sob comando, não toda vez que eu quis, mas sim vezes suficientes, com clareza suficiente, para saber exatamente o que estou descrevendo agora. E para saber que isso é real, de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com crença, com fé, com religião, com filosofia. É real, do mesmo jeito que uma mão pousada no seu ombro é real. Você não precisa acreditar para sentir. Você só precisa estar suficientemente em silêncio por dentro para não confundir o toque com o vento. E quando o sistema humano começa a funcionar nessa faixa de coerência de forma consistente, as mudanças que aparecem na vida da pessoa não são sutis. Elas não são detalhes. Elas não passam despercebidas. Elas viram acontecimentos diários que reorganizam completamente a forma como aquela pessoa caminha pelo mundo. A primeira coisa que muda é a percepção. E aqui eu preciso ser cuidadoso, porque não é o que você vê com os olhos que muda. É a resolução com a qual você vê. É como trocar uma tela velha e embaçada por uma tela cristalina, onde cada detalhe aparece. Detalhes que sempre estiveram ali, na frente do seu rosto, mas que ficavam abaixo do limiar da sua atenção, começam a saltar. A qualidade da energia de uma pessoa antes dela ter dito uma única palavra. A diferença gigante entre o que alguém está dizendo com a boca e o que essa mesma pessoa está sentindo de verdade por dentro. O momento exato em que uma situação está prestes a mudar de direção antes mesmo dela mudar. Os pequenos sinais que o campo está mandando o tempo inteiro e que o seu filtro antigo nem deixava chegar. E depois dessa mudança, vem outras 3. E a próxima delas é talvez a mais impressionante de todas. Porque ela altera algo que você jurava que dependia apenas da sua cabeça. A segunda mudança que aparece quando o seu sistema entra em coerência é tão forte que muita gente leva meses para acreditar que aquilo está realmente acontecendo com elas.
Estamos falando da forma como você toma decisões. E aqui não é sobre ficar mais inteligente no sentido que a escola ensinou inteligência. Não é sobre calcular mais rápido, não é sobre lembrar mais coisas, não é sobre ter mais informação na cabeça do que os outros. É sobre algo totalmente diferente. É sobre o conjunto de informações disponíveis para você no momento da decisão simplesmente expandir, sem que você tenha feito nada para que isso acontecesse. Decisões que antes exigiam horas de análise, listas de prós e contras, conversas com 5 pessoas diferentes, noites perdidas remoendo o mesmo dilema, começam a chegar com uma qualidade de saber que vem antes do raciocínio. Não é palpite cego, não é chute, não é jogar moeda. É percepção informada, operando numa frequência que inclui dados que a sua mente analítica nunca teve acesso e nunca vai ter, por mais que se esforce. Você simplesmente sabe o que fazer e depois descobre por quê. A terceira mudança é talvez a mais perturbadora delas todas, porque ela atinge as pessoas ao seu redor sem que você precise abrir a boca para nada. Um sistema coerente influencia os sistemas próximos dele. E isso não é metáfora bonita, isso é física pura, observada em laboratório, com um nome técnico inclusive. Se chama entrainment. Sistemas que oscilam, quando ficam próximos uns dos outros, têm uma tendência natural de sincronizar as próprias frequências, de buscar a mesma batida, de ressoar juntos. É por isso que 2 relógios de pêndulo, colocados na mesma parede, depois de algumas horas, começam a balançar exatamente no mesmo ritmo, sem que ninguém tenha feito nada. E o seu corpo funciona assim também. Quando você está rodando um sinal limpo e coerente, as pessoas que entram na sua presença começam a se regular em direção a ele, sem que nem você, nem elas estejam fazendo nada de propósito. Elas se sentem mais calmas perto de você, mais presentes, mais elas mesmas. Você vira, sem nem tentar, um ambiente que outros sistemas querem se aproximar para se sincronizar. E a quarta mudança vai cair como uma ficha que muita gente passou anos sem deixar cair, porque ela explica algo sobre o cansaço da vida que ninguém nunca explicou direito antes. A quarta coisa que muda é a sua relação com o tempo e com o esforço. Aquelas tarefas que antes exigiam um peso enorme da sua parte, aqueles dias em que só levantar da cama parecia uma missão impossível, aquelas decisões que pareciam te exigir uma força que você não tinha mais, começam a acontecer com uma qualidade de fluxo. E não é porque o mundo lá fora ficou mais fácil. O mundo continua exatamente o mesmo. O que muda é que o atrito nunca foi entre você e o mundo. O atrito sempre foi entre as diferentes frequências rodando ao mesmo tempo dentro de você, se cancelando umas às outras, gastando energia que deveria estar disponível para a sua vida e estava sendo desperdiçada numa briga interna que ninguém te ensinou a enxergar. Quando essas frequências se alinham, toda a energia que estava presa nesse conflito interno é liberada de uma vez e fica disponível para tudo o que você quiser fazer. E o resultado disso é uma vida que parece outra vida, dentro do mesmo corpo, dentro da mesma rotina, dentro das mesmas circunstâncias externas. Mas a coisa mais bonita ainda nem começou. Existe um detalhe sobre essa frequência que muda completamente o jogo. E ele veio de uma mensagem que eu recebi recentemente. Agora deixa eu compartilhar com vocês a mensagem destacada do dia. Ela é curtinha, mas é importante demais para passar batido. Uma pessoa escreveu o seguinte: a minha frequência me trouxe até aqui hoje. Eu sinto essas palavras com uma precisão absoluta. E essa diferença de palavras importa muito mais do que parece à primeira vista. Porque entender é uma coisa, e sentir com precisão é outra coisa completamente diferente. Entender é cognitivo. Entender acontece na cabeça processando informação que veio de fora. Sentir com precisão
É o corpo reconhecendo um sinal. É o instrumento registrando uma frequência que ele foi calibrado para receber. E a palavra precisão é o que mais me chama a atenção nessa mensagem. Não é "eu sinto isso vagamente". Não é "eu sinto isso emocionalmente". É precisão. É algo cirúrgico. É como um diapasão que foi golpeado de leve e agora está vibrando exatamente na nota para a qual ele foi construído desde o início. Isso é o que a frequência quântica parece quando ela aterrissa num sistema que está calibrado para recebê-la. Não é ressonância vaga, é reconhecimento exato. E isso não é a fala chegando em você como informação nova. Isso é você reconhecendo aquilo que você já é por dentro há muito tempo e que finalmente está recebendo um nome. Escreva nos comentários agora a frase "eu sinto a frequência". Mas só escreva se for verdade. Só escreva se em algum momento neste vídeo alguma coisa chegou em você não como informação, mas como reconhecimento. Não a versão que você acha que soa bonita para os outros lerem. A versão honesta. A versão sem maquiagem. Porque essa pequena diferença entre escrever por moda e escrever por verdade já é, por si só, um teste do seu próprio instrumento. Enquanto você decide se vai escrever ou não, eu preciso ser muito honesto sobre essa coisa do 1%. Porque tem detalhes sobre essas pessoas que ninguém fala em voz alta e que tem um peso enorme na história. Esse caminho tem um custo silencioso e quase sempre ele aparece da mesma forma na vida de quem desenvolveu essa sensibilidade. E é nesse ponto que muita gente que está assistindo agora vai se reconhecer de um jeito que talvez nunca tenha se reconhecido antes na vida. Quase ninguém tem coragem de dizer isso em voz alta, mas a sensibilidade da qual estamos falando quase nunca chega como presente bonito embrulhado em papel dourado. Ela quase sempre chega pela porta dos fundos, depois de uma temporada longa de sofrimento silencioso que ninguém ao redor entendeu na hora. E eu preciso falar sobre isso com muito cuidado, porque é exatamente nesse ponto que muita gente assistindo agora vai se reconhecer de um jeito que talvez nunca tenha se permitido se reconhecer antes. O 1% do qual estamos falando desde o começo deste vídeo não é uma elite. Não é uma hierarquia de almas mais especiais que as outras. Não é um clube fechado de gente iluminada, olhando de cima para o resto da humanidade. Eu quero deixar isso muito claro, porque essa palavra 1% pode ser lida de uma forma errada, e essa forma errada estraga tudo que estamos construindo aqui juntos. É apenas uma descrição de uma distribuição que existe naturalmente em qualquer grupo grande de pessoas. Em qualquer característica mensurável que você queira medir, sempre vai existir uma minoria pequena que está numa ponta diferente da curva. Isso não significa que essa minoria seja melhor. Não significa que ela seja mais valiosa. Não significa que ela esteja mais perto de algum tipo de iluminação espiritual. Significa apenas que o sistema nervoso dessas pessoas, calibrado pelos ambientes em que elas cresceram, pelas experiências que elas tiveram que processar, pelos filtros que elas tiveram que construir para sobreviver àquilo tudo, opera numa faixa de frequência que registra o campo quântico como sinal real e não como ruído de fundo descartável. Os outros sistemas nervosos não são inferiores. Eles foram otimizados para coisas diferentes. O filtro que torna alguém um executor extraordinário num ambiente de pressão é muitas vezes o mesmo filtro que bloqueia totalmente a sensibilidade às frequências mais sutis. A calibragem que produz um tipo de excelência tende a suprimir o outro. É uma troca silenciosa, e ninguém escolhe conscientemente qual lado dessa troca vai ficar. A vida vai escolhendo por você, ao longo do tempo, sem te avisar. E aqui é onde a parte mais difícil precisa ser dita.
Esse tipo de sensibilidade aguda quase sempre chega através de períodos de quebra muito séria. Através de perdas que não puderam ser processadas rapidamente. Através de momentos em que a vida virou de cabeça para baixo de uma forma tão violenta que o sistema antigo não conseguiu mais segurar a peça toda junta. Através daquele tipo de pressão interna que força o sistema a duas opções apenas. Ou ele se reorganiza inteiro num formato mais coerente, mais verdadeiro, mais profundo. Ou ele desmorona por completo. Quase todas as pessoas que sentem a frequência quântica têm uma versão da mesma história. Não é uma história idêntica entre uma pessoa e outra, mas é uma história reconhecível. Existe um período antes e existe um período depois. E entre o antes e o depois, existe um momento em que os filtros antigos quebraram e algo embaixo deles ficou audível pela primeira vez e nunca mais ficou totalmente em silêncio depois daquilo. Essa sensibilidade não é um presente sem preço. É uma capacidade que foi forjada em condições que a maioria dos sistemas nervosos nunca encontrou na vida, ou encontrou e fugiu correndo na primeira oportunidade. E se você está nesse 1%, você sabe exatamente do que eu estou falando agora. Você não precisa que eu te conte. Você lembra o período que te calibrou desse jeito, mesmo que nunca tenha falado sobre isso para ninguém. Talvez tenha sido uma perda que parecia que ia te engolir inteiro. Talvez tenha sido um vazio depois de uma mudança gigante na sua vida. Talvez tenha sido uma doença que te obrigou a parar tudo. Talvez tenha sido um relacionamento que terminou de uma forma que destruiu por completo a sua imagem do que você achava que era a sua vida. Talvez tenha sido um momento de quebra interna, sem causa externa visível, daqueles que ninguém ao seu redor entendeu, daqueles que te fizeram parecer estranho aos olhos das pessoas mais próximas. O que importa não é o nome do evento. O que importa é que naquele período, alguma coisa antiga dentro de você caiu por terra, e alguma coisa nova começou a aparecer onde antes só existia ruído. E essa coisa nova é exatamente o que está te permitindo escutar este vídeo agora, de uma forma que outras pessoas, com vidas aparentemente parecidas com a sua, simplesmente não conseguem escutar. Aqui é onde eu preciso te fazer 2 pedidos antes de a gente entrar na parte final deste vídeo, que é onde tudo o que foi dito até agora vai virar prática real dentro do seu corpo. Primeiro, se este vídeo deu nome a algo que você sentia há muito tempo sem conseguir explicar, se ele organizou pensamentos que estavam soltos dentro da sua cabeça há anos, se ele te fez reconhecer alguma coisa em vez de só te entregar informação nova, então se inscreve neste canal. É exatamente esse tipo de conteúdo que eu venho construir aqui, com o máximo de cuidado possível para gente como você. Não é inspiração rasa, é precisão. É colocar nome e estrutura em coisas que já estão funcionando dentro de você. E o segundo pedido é igualmente importante, porque aquilo que vem agora não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser feito com presença real, com o corpo parado, com a mente disponível. E o que está prestes a acontecer no minuto seguinte vai exigir de você uma entrega que talvez você nunca tenha entregado antes em vídeo nenhum na sua vida inteira. Porque o que vem a seguir não é mais teoria, é contacto direto. Pare tudo o que você está fazendo agora, porque os próximos 4 minutos podem reorganizar a forma como o seu corpo inteiro funciona pelo resto do dia e talvez pelo resto de muitos dias depois deste. Eu falei sério lá no começo do vídeo, quando disse que existia uma prática esperando por você no final e que essa prática só faria sentido depois de tudo o que veio antes. Agora, a gente chegou. Mas antes de eu te entregar o passo a passo dessa prática, eu preciso lembrar uma coisa que muita gente esquece nessa hora. Não faz isso enquanto está dirigindo.
Não faz isso enquanto está atravessando a rua. Não faz isso enquanto está ocupado com qualquer outra coisa. Procura um lugar onde você possa ficar parado de verdade por 4 minutos sem nenhuma interrupção. Pode ser o sofá da sua sala, pode ser uma cadeira do quarto, pode ser o chão encostado na parede. Não importa. O que importa é que você esteja em paz para ficar quieto, porque o que está prestes a acontecer dentro de você não pede esforço, mas pede presença total. Essa prática tem 3 fases bem distintas e cada uma delas corresponde exatamente a uma das faixas de frequência sobre as quais a gente já conversou bastante até agora. Não é nada inventado, não é nada solto. Cada minuto desses 4 minutos foi pensado para colocar uma parte específica do seu sistema interno em sintonia com uma faixa específica do seu corpo. A primeira fase dura 2 minutos completos. Senta de uma forma confortável, com a coluna mais ou menos reta, sem nenhuma tensão exagerada. Fecha os olhos, se isso for possível para você nesse momento. E faz uma coisa só, sem se preocupar com nenhuma outra coisa ao redor. Respira num ritmo aproximado de 6 respirações por minuto. 5 segundos puxando o ar lentamente para dentro, 5 segundos soltando o ar lentamente para fora. Esse ritmo não foi escolhido por acaso. Ele é exatamente o ritmo respiratório que produz coerência cardíaca em torno de 0,1 Hz, que é a faixa de alinhamento ótimo do corpo da qual estávamos falando antes. Você não está relaxando neste momento. Isso é importante de entender. Você está afinando o instrumento. Está girando o botão do rádio interno até a antena ficar limpa. 2 minutos disso parecem pouco quando a gente lê, mas dentro do corpo eles fazem uma diferença gigante que você vai sentir. O ruído interno começa a baixar. A agitação que estava rodando no peito sem motivo aparente começa a se acalmar. Os pensamentos não desaparecem totalmente, mas começam a parar de te puxar de um lado para o outro o tempo todo. É como se o volume geral de tudo dentro de você abaixasse 2 pontos. E a partir dali, a segunda fase começa, e ela dura apenas 1 minuto. Mantenha o mesmo ritmo da respiração que você já estava fazendo. Não muda nada na respiração, mas muda a sua atenção. Tira ela da cabeça e leva para o centro do peito. Não para a mente, não para o pensamento, para o peito mesmo, fisicamente. E ali, com a atenção pousada nesse lugar, gera dentro de você, da forma mais específica possível, a sensação de gratidão real por algo concreto da sua vida. Não gratidão abstrata, não agradecimento de cartão postal. Uma pessoa específica que você ama. Um momento exato que mudou alguma coisa. Uma coisa pequena que você valoriza de verdade. Quanto mais específico, mais o sentimento real aparece em vez da imitação dele. E é nesse minuto que algo dentro do seu peito vai começar a mudar de estado de uma forma muito particular. Esse minuto move a frequência do coração de uma coerência neutra para uma coerência ativa. Vibrando, ressoando. É a diferença entre um instrumento afinado parado em cima da mesa e o mesmo instrumento afinado tocando uma nota viva. E aí entra a terceira e última fase, que dura também 1 minuto. Continua respirando no mesmo ritmo. Continua com a atenção no centro do peito e faz uma única pergunta para o campo. Não em voz alta. Por dentro. Algo que esteja realmente sem resolução na sua vida agora. Algo que você vem rodeando há dias, semanas, meses, sem conseguir chegar numa clareza real. Faz a pergunta uma vez só, simples, direta. E depois, não faz absolutamente mais nada. Não procura resposta, não pensa, não tenta adivinhar o que viria a seguir.
Apenas permanece dentro do estado coerente que você construiu nos 3 minutos anteriores e escuta na frequência em que você está rodando agora. O que chega nesse minuto nem sempre é uma frase pronta. Às vezes é uma direção. Às vezes é uma sensação clara do que se aproximar ou do que se afastar. Às vezes é nada naquele instante e depois aparece com força total daqui a algumas horas, no meio de uma situação totalmente comum do seu dia. E essa prática funciona porque você não está pedindo resposta para sua mente analítica. Você está pedindo para o campo, a partir de um estado coerente o suficiente para receber aquilo que o campo realmente tem para te dizer. Eu faço uma versão disso quase todas as manhãs, não por disciplina rígida, por causa do que esses 4 minutos fazem no resto do dia, de uma forma que eu já parei de tentar explicar para mim mesmo há muito tempo. Escreve nos comentários depois o que chegou, não o que você esperava chegar, o que realmente chegou. Porque a diferença entre essas duas coisas é uma informação preciosa sobre onde o seu filtro ainda tem trabalho a fazer. E aqui está a moral que essa história inteira quer entregar para você. A sua sensibilidade nunca foi um defeito de fábrica. Nunca foi exagero. Nunca foi imaginação. Sempre foi um instrumento sendo afinado pelas coisas que a vida colocou no seu caminho, para que um dia, talvez exatamente neste dia em que você está assistindo este vídeo, você pudesse finalmente entender que aquilo que parecia ser o seu maior fardo era, na verdade, a sua maior antena. As pessoas que mais sofreram por sentir demais quase sempre são as mesmas pessoas que carregam as respostas que o resto do mundo está procurando sem saber onde olhar. E fechar essa antena seria desperdiçar a coisa mais rara que existe dentro de você. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta, e eu quero que você responda nos comentários sem maquiagem nenhuma. Qual foi o exato momento da sua vida em que você sentiu que algo dentro de você quebrou para sempre e que depois daquilo você nunca mais conseguiu enxergar o mundo do mesmo jeito? Escreve a resposta lá embaixo, mesmo que seja em poucas palavras, porque a resposta a essa pergunta vale ouro para todo mundo que estiver lendo. E se este vídeo tocou em algo real dentro de você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda demais essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam exatamente dessas palavras hoje. Até o próximo encontro.